Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias assim mais revolucionárias da física. É uma ideia que basicamente colocou Albert Einstein contra todo o resto do mundo e que forçou todo mundo a questionar a própria natureza da realidade. Para começar, essa citação do físico Henry Stapp já dá uma dimensão do que a gente está falando. E olha, não é nenhum exagero. A desigualdade de Bell realmente mudou as regras do jogo. Tanto que o Prêmio Nobel de Física de 2022 foi justamente para pesquisadores que conseguiram provar isso na prática, nos experimentos. Mas para entender a importância disso tudo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para um confronto de titãs que definiu a física por décadas. Então, lá na década de 30, Einstein estava muito incomodado com a estranheza da mecânica quântica. Ele propôs o famoso paradoxo EPR, dizendo: olha, essa teoria está incompleta. No mesmo ano, Niels Bohr respondeu, defendendo a teoria. O grande problema é que esse debate era puramente filosófico, sabe? Sobre o que significa realidade. Não tinha um experimento prático para decidir quem estava certo. Eram duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, você tinha o Einstein com aquela intuição clássica de que o universo devia ser local, previsível, e do outro, o Bohr, que aceitava as previsões mais bizarras da quântica, como o emaranhamento, aquela famosa ação fantasmagórica à distância que o Einstein simplesmente detestava. A solução que o Einstein propôs era a ideia de variáveis ocultas. Ele imaginou que as partículas carregavam com elas um tipo de manual de instruções secreto, que ditava como elas iam se comportar. Se a gente pudesse ler essas instruções, toda a aleatoriedade da quântica sumiria e o universo voltaria a fazer sentido, pelo menos na cabeça dele. E esse debate ficou no campo da filosofia por quase 40 anos. Até que, lá nos anos 60, um físico norte-irlandês, John Bell, teve uma ideia simplesmente brilhante. Ele descobriu um jeito de transformar essa discussão toda abstrata em um experimento físico. Algo que podia ser testado de verdade num laboratório. A ideia do experimento conceitualmente é até bem simples. Uma fonte emite pares de partículas emaranhadas. Uma vai para um lado, para um laboratório, e a outra vai na direção oposta, para outro laboratório. Em cada laboratório, uma medição é feita. E aí, no final, os resultados são comparados para ver o quão correlacionados eles estão. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. Pela lógica do Einstein, se os laboratórios estão tão longe um do outro que nem a luz teve tempo de viajar entre eles, uma medição feita aqui não pode, de jeito nenhum, influenciar a outra lá do outro lado instantaneamente. Então, qualquer correlação que a gente observa nos resultados tem que ter sido pré-programada nas partículas desde o começo, lá na fonte. E essa pré-programação seriam as tais variáveis ocultas. E é aqui que está a genialidade do Bell. Ele pegou essa lógica toda e transformou numa previsão matemática precisa, uma desigualdade. Ele calculou qual seria o limite máximo para essa correlação caso o universo do Einstein, com suas variáveis ocultas locais, estivesse correto. Com o teorema em mãos, a questão deixou de ser filosófica. Agora era só fazer o experimento e perguntar direto para o universo. E aí, qual é a resposta? O cálculo do Bell foi muito preciso. No universo que segue as regras de Einstein, o valor da correlação, que a gente chama de S, tem um teto, um limite rígido. Ele não pode, de forma alguma, ser maior que 2. Esse é o limite do realismo local. E então, o universo respondeu. A partir dos anos 70, experimento atrás de experimento, o resultado foi sempre o mesmo. Unânime e chocante. A desigualdade de Bell foi violada. As medições, incluindo as mais rigorosas, as livres de brechas, mostraram consistentemente correlações maiores que 2. A realidade simplesmente não joga segundo as regras de Einstein. As implicações disso aqui são gigantescas. A visão de mundo do Einstein simplesmente estava errada. As variáveis ocultas locais não existem. A tal da ação fantasmagórica à distância, ela é real. É uma característica do nosso mundo. E isso significa que o universo é, na sua essência, não local. No fim das contas, a mecânica quântica, com toda aquela esquisitice, estava certa o tempo todo. Ok, então essa ação fantasmagórica é real, mas essa descoberta não ficou só no campo da filosofia, não. Ao provar que o universo é fundamentalmente estranho, abriu-se a porta para uma era tecnológica completamente nova. A grande questão, a partir daí, passou a ser como a gente pode usar essa estranheza toda a nosso favor.
A resposta é que o emaranhamento e a não localidade não são um bug, mas sim uma feature. São recursos que permitem um tipo de processamento de informação que é fundamentalmente novo e que forma a base da computação quântica. O desafio agora, claro, é construir máquinas que operem segundo essas novas regras. E um passo fundamental para chegar lá é simulação. Olha, construir um computador quântico de verdade é uma coisa incrivelmente difícil. Então o que se faz? Antes de sair montando hardware, os projetos, os blueprints, são criados em software, usando simuladores quânticos, como o Q-System, por exemplo. Essas ferramentas permitem que a gente crie literalmente as plantas de um computador quântico antes mesmo de pensar em construir uma única peça de hardware. E o que é fascinante é ver como os conceitos abstratos da física quântica se traduzem direto em componentes de software. Cada postulado do teoria vira uma parte do motor matemático do simulador. As operações das partículas, que são as portas quânticas, se tornam bibliotecas de código. A própria medição vira uma função que pode ser chamada, e o emaranhamento é implementado com operações matemáticas específicas. É a física se transformando em código, na nossa frente. Um simulador como o Q-System é uma ferramenta bem sofisticada. Por baixo dos panos, ele usa linguagens de alta performance para fazer os cálculos mais pesados, mas oferece uma interface mais amigável para a gente trabalhar. E o mais importante, ele não simula só um mundo quântico perfeito. Ele consegue modelar os erros e os ruídos do mundo real, o que ajuda a projetar computadores que sejam robustos o suficiente para funcionar de verdade. E tudo isso nos leva a uma última questão. O teste de Bell nos deu as regras verdadeiras do jogo cósmico. Agora, com ferramentas que nos permitem simular e manipular essa realidade fantasmagórica, estamos prestes a descobrir que novos níveis de tecnologia e de compreensão do universo a gente pode desbloquear.